Salmo de número 100. É um salmo bastante conhecido, mas o versículo 2, que eu queria chamar a atenção: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Amém? Não importa o tamanho da tua luta, meu irmão. Por quê? Porque sempre Deus será maior. Sempre Deus estará acima de todas as coisas. Sempre Deus terá uma grande bênção por trás dessa luta tua que você está enfrentando. Mas quantos milagres têm chegado nas nossas vidas? Quantas bênçãos nós temos ouvido? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Desafio de servir ao Senhor. Meu irmão, é um desafio. Quando a gente se converte, tudo é muito lindo, maravilhoso. A gente quer fazer tudo. A gente quer fazer de tudo na igreja, a gente quer participar de tudo, a gente quer estar... Mas o desafio de servir ao Senhor continua, meu irmão. Não é fácil, não. Nós temos que encarar ali um leão a cada dia para fazer a obra do Senhor. Temos que servir ao Senhor. E sabe quem nos dá o maior exemplo? Sabe quem nos deixou o maior exemplo? O nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele chegou aqui nessa terra, nesse mundo, e disse: eu não vim aqui para ser servido, mas eu vim aqui para servir. E Ele foi o nosso maior exemplo. Lá em Mateus nós encontramos isso, Mateus 20 e 28, nós encontramos isso registrado, que o Senhor veio para servir e não para ser servido. Que toda a sua vida, toda a sua passagem aqui foi em servir ao próximo, foi em servir aos outros. Ele nos deixou o exemplo. Ele não precisava, ele era o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Mas Ele veio nos dar o exemplo e mostrar: é preciso servir. Meu irmão, quando nós entendermos como é gostoso poder fazer algo, como é gratificante você poder servir uns aos outros, servir a casa, a igreja onde você está, servir aos irmãos nas suas necessidades. Meu irmão, como é gostoso, como é prazeroso. Nós sentimos um prazer, uma alegria tão grande quando vemos os nossos irmãos sendo abençoados, porque nós podemos fazer parte da história deles, porque nós em algum momento podemos ajudá-los a estar ali, pelo menos com uma oração. Muitas das vezes é muito melhor do que eu mesmo receber a minha bênção. É poder ver o meu irmão sendo abençoado. E não é demagogia não, meu irmão. É porque quem faz isso, quem tem essa disposição, isso no seu coração de ajudar, de estender a mão, de orar, de clamar, de estar junto. Meu irmão, vamos junto, vamos caminhar junto. Sabe o que eu estou falando? Como é prazeroso servir aos nossos irmãos. Por isso não importa o tempo, meu irmão. A gente chega aqui, louva, adora, se alegra no Senhor, se alegra de ver os irmãos aqui na igreja. Então Jesus foi o nosso maior exemplo. Mas a palavra do Senhor diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, que nós também fomos criados para boas obras, para fazermos a obra do Senhor. Não foi só o Senhor Jesus, não é só o Espírito Santo, não. Nós somos eleitos, nós somos convocados, nós somos chamados pelo Senhor para fazer as boas obras que Deus já preparou para nós. Olha só, olha que bênção. Deus nos chamou para fazer a obra dele que Ele já preparou para que nós a fizéssemos. Então não preciso fazer nada, é só: Senhor, eis-me aqui. É só falar ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. É fácil? Não, meu irmão, não é fácil. Tem que levantar todo dia de manhã e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Senhor, apesar das minhas lutas, apesar dos meus problemas, apesar das minhas necessidades, eis-me aqui, Senhor, para fazer, Senhor, a tua vontade. É um desafio, meu irmão. Não é fácil, não. Estamos vivendo uma época muito difícil, uma época de pandemia, uma época de tantas necessidades, de tanta calamidade acontecendo por aí. Aí você vai falar: como não nos preocuparmos? Sabe de que maneira que a gente, não que deixa de se preocupar, mas pelo menos não põe isso como o nosso foco principal? Sabendo que temos um Deus que está cuidando de nós. Sabendo que tem um Senhor que está cuidando de nós, meu irmão, em todo o tempo. Deus está à frente, Deus está dando escape, Deus está dando vitória, Deus está fazendo milagre, Deus está curando, Deus está libertando. Meu irmão, é bênção. Então nós temos que aprender a servir ao Senhor.
Mas a palavra do Senhor diz lá também em 2 Crônicas 15, 7, eu acho que esse versículo deve estar aí, se eu não me engano, me ajuda aí. Isso. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Glória a Deus, né? Mas sede fortes e não desfaleçam as suas mãos, né? O Senhor é aquele que nos recompensa, meu irmão. Não há o que você faça na casa do Senhor que Deus não vai te abençoar, que Deus não vai prosperar na tua vida, que Deus não vai olhar para você. Não que você vai fazer isso como uma troca. Você está fazendo por gratidão, você está fazendo de coração ao Senhor, você está fazendo com alegria de coração. Deus vai te abençoar, meu irmão. Não tem esforço que você faça que Deus não te recompense. Ah, mas eu estou chegando agora, não importa, a vitória é tua, servir ao Senhor com alegria. Faça a obra do Senhor com alegria, Deus vai te abençoar, Deus vai te recompensar. Coríntios diz lá em 1 Coríntios 15, 58, um trecho desse versículo diz, né? Temos que ser firmes e constantes. Nós vimos lá no Velho Testamento, agora no Novo Testamento, a palavra é a mesma. Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, meu irmão. É dessa maneira que nós temos que olhar. É dessa maneira que nós temos que fazer. Mas, meu irmão, para tudo isso, para que a gente possa fazer a obra de Deus, para que a gente possa estar fazendo aquilo para a qual nós somos chamados, nós precisamos renunciar. Cada vez que eu faço algo na casa do Senhor, eu estou deixando de fazer várias coisas na minha vida. Cada vez que você está aqui, nessa manhã, por exemplo, você está aqui, você renunciou a várias coisas. Você renunciou à sua cama que estava quentinha, né? Agora que está chegando o frio. Você renunciou ali ao aconchego da sua casa. Talvez um passeio que você pudesse fazer agora pela manhã. Você renunciou para estar aqui. E é desse jeito que nós vamos vencer e que nós vamos fazer a obra do Senhor. Renunciando muitas vezes à vontade da nossa carne. Precisa haver renúncia para que a gente possa vencer esse desafio. Nós precisamos renunciar muitas vezes. E renunciar não quer dizer que você não tem mais vida. Não, meu irmão, você pode passear, você pode viajar. Graças a Deus, Deus tem dado graça, a gente tem feito. Temos passeado, temos viajado, temos trabalhado, temos cuidado da nossa casa, cuidado das nossas coisas. Mas continuamos adorando ao Senhor na casa do Senhor todos os domingos. Eu não tenho as contas como o apóstolo tem lá, né? 180 e não sei quantas horas e minuto. Eu não tenho essas contas na cabeça, mas graças a Deus, sempre que possível, eu estou na casa do Senhor louvando e adorando ao Senhor. Das vezes que não estive foi quando a igreja, infelizmente, precisou ficar fechada. E tenho visto muitas carinhas aqui todos esses dias que a igreja esteve aberta e mesmo fechada, adorando ao Senhor aqui nesse lugar. Então precisa haver renúncia. Precisa haver renúncia para fazer a obra de Deus. Precisa haver renúncia para que a gente possa adorar e agradar ao nosso Deus. E aí nós vemos aí, eu queria falar um pouco aí sobre os impedimentos, né? Quantos são os impedimentos? Nós podíamos enumerar aqui vários impedimentos, vários motivos para que a gente deixasse de fazer a obra do Senhor. Eu queria falar aqui apenas de 3. Um deles e eu acho que é um dos principais, tempo. Mas como é difícil nós controlarmos o nosso tempo, meu irmão. Ainda mais os tempos estão se abreviando. Então mesmo, viu? A palavra do Senhor se cumprindo. Então não se assuste não. Poxa vida, eu fazia tanta coisa. Hoje eu não consigo fazer quase nada mais com o meu tempo. Mas isso faz parte do cumprimento da palavra. Tirando isto, o tempo que nos resta, eu vou falar para você que é suficiente para fazermos tudo aquilo que nós queremos. Como, meu irmão? Deus ajuda. Deus nos concede tempo para todas as coisas. Tempo para desfrutarmos da nossa casa, desfrutarmos dos nossos bens, desfrutarmos da companhia dos nossos familiares, dos nossos amigos. Tempo para estarmos fazendo a obra de Deus, tempo para trabalharmos, tem tempo para tudo. Muitas vezes o que falta é uma organização melhor da nossa agenda. Às vezes pode estar faltando apenas você pedir a Deus. Pela manhã, quando você levantar, aquela oração que às vezes a gente faz correndo, né? Não dobra nem os 2 joelhos por causa do tempo, né? Senhor, abençoa meu dia. Já sai correndo, né? Porque não dá tempo nem de... Porque se dobrar os 2, é capaz de perder tempo
Às vezes ele está desse jeito, nesse ritmo. Meu irmão, 1 minutinho, 2 minutinhos, 3 minutinhos, você parar para falar com Deus. E pedir a direção de Deus para aquele dia. Você vai ver quão proveitoso será o seu dia na presença do Senhor. Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tantas coisas para resolver. Meu irmão, sem Deus você não vai fazer nada. Com Deus eu consigo fazer todas as coisas. Então o tempo, meu irmão, ele não está contra nós. Ele trabalha ao nosso favor quando a gente pede ajuda a Deus. Quando a gente coloca prioridades no nosso tempo. Quando a gente não esquece que nas 24 horas do dia tem que ter um tempo para Deus. Que nas 24 horas do dia tem que ter um tempo para mim falar com Deus e tem que ter um tempo para mim fazer a obra de Deus. Nem que for uma ligação, nem que for uma mensagem para abençoar alguém, nem que for você parar um minuto e orar por alguma pessoa ou ajudar. Durante as 24 horas do dia, nós conseguimos falar com Deus e fazer a obra dele e todas as demais coisas que nós precisamos para aquele dia. E podemos chegar no final da noite, no final da noite, louvando a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, porque o dia foi tão abençoado. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com cântico. Então o tempo, meu irmão, ele está nas nossas mãos. Nós não somos refém do tempo. Não seja refém do tempo, não. Que você tenha domínio sobre o teu tempo. Coloque prioridades. Primeiro ao Senhor. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Segundo ponto, falta de disposição ou disponibilidade. Às vezes nós temos disposição para fazer tanta coisa. Vamos para a igreja domingo? Você não ouve isso às vezes quando você convida alguém? Tenho tanta coisa para fazer, tenho tanta coisa para resolver. Nunca está disponível. Não tenho tempo, não tenho disponibilidade. Não tem disposição para nada e muitas vezes não tem disposição somente para as coisas de Deus. Nós entendemos que às vezes a pessoa está passando por um problema, está passando por uma dificuldade, está passando um momento difícil na sua vida, relacionamento consigo mesmo, né? Porque tem gente que consegue ter problema de relacionamento consigo mesmo. Não sei como, mas eles conseguem, porque você conversa, ó vida, ó céus. Tem gente que tem problema consigo mesmo, pelo amor de Deus, precisa... Deus me perdoe, né? Mas precisa nascer aí de novo, aí para o Senhor, me ajuda aí, Senhor, deixa eu... Mas tem gente que não tem disposição para nada. Outros não têm disponibilidade, tem tempo para fazer qualquer coisa, a menos de ir à casa do Senhor. Então é desafio que a gente tem que vencer, meu irmão, tem que enfrentar. É estar disponível, é ter disposição. Sabe quem Deus usa? Não é quem está capacitado, é quem está disponível, meu irmão. Quem se coloca, Senhor, eis-me aqui, Senhor. É esse que Deus quer usar. Aquele que tem disponibilidade, que tem disposição de fazer a obra de Deus. E o terceiro ponto, para terminar, então, capacidade. Tem gente que não faz a obra porque fala assim, eu não sou capaz. Eu não conheço a Bíblia, eu não sei fazer, não sei falar. Meu irmão, não sei falar. Não é para rir, não, é sério isso, viu que eu vou falar. Eu tinha vergonha de estar no meio de pessoas. Eu não falava. Quem me conheceu antes de eu me converter, eu entrava mudo, saía calado das reuniões de família. Eu era muito introvertido, eu não era de falar. Eu ainda acho que não falo muito, né? Alguns falam que eu já falo demais até, mas tudo bem. Eu discordo de alguns. Mas eu não era de falar. O máximo que falava quando a gente sentava numa sala e se eu tivesse com alguém, tá frio hoje, né? Tá sol hoje, só isso. Era falando, porque não tinha assunto, não tinha o que falar. Eu era super introvertido. Eu falava, como é que... E o primeiro dia que eu entrei numa igreja, o dia que eu me converti, o pastor que fez o apelo, que eu me converti, falou para mim, você vai ser pastor. Ele fala isso para todo mundo que entra aqui. Eu pensava comigo, né? Ele falou aquilo para me agradar, foi a primeira vez que ele me viu, né? Viu lá sentado, você vai ser pastor. Eu falei, fez isso para me agradar só. 5, 6 anos depois, né, Suzane? Mais ou menos isso, eu já não me recordo. 5 anos depois, 87. Opa, estou entregando minha idade aqui. Em 87, o Senhor me separou e fui consagrado na minha igreja como pastor. Uma pessoa que nem sabia falar. Eu não tenho estudo, irmãos. Eu estudei até a 7ª série do ginásio. Não sei hoje, não sei mais nem como é que fala. Eu parei de estudar, eu estudei até a 6ª série.
Parei de estudar, fui só trabalhar. Casei novo, com 19 para 20 anos. Não parece, mas nós vamos mês que vem fazer 39 anos de casado. Uma pessoa que não sabia nem falar, que não tinha estudo, não tinha instrução. Eu ainda tenho muita limitação. Mas Deus tem dado graça. Com 50 anos, eu fui fazer faculdade. Era um sonho que eu tinha. De um dia me formar em qualquer coisa. Eu queria me formar. Eu sempre tive esse sonho desde criança. Alguém que largou a escola da 6ª série. E fui fazer faculdade de teologia. 4 anos. Né? 4 anos. Não era sala de aula, era uma vez por semana presencial, o resto... 4 anos depois, me formei em teologia. Tenho diploma de 2º grau, como é que é lá? Superior. 50 anos, meu irmão, eu fui estudar. Eu era assim, cada semestre eu falava, Senhor, se eu passar nesse semestre eu vou para o 2º. Aí passei, se eu passar eu vou para o 3º. Porque eu falava para o Senhor, se algum desses eu não passar, eu paro. 8 semestres certinho, 4 anos. Me formei. É Deus, meu irmão, na minha vida. Deus capacita. Não tem aquilo que Deus não possa fazer pela tua vida, meu irmão. Não tem aquilo que Deus possa deixar de fazer se você se disponibilizar a fazer a obra do Senhor. Mas sempre com alegria nos seus lábios. Não pense que eu chegava todo dia sorrindo, não. Tinha dia que chegava chorando na igreja. Mas quando eu começava a adorar ao Senhor, quando eu começava a exaltar ao Senhor, o meu coração se alegrava no Senhor. Tem dia que a gente chega triste, tem sim, meu irmão. Tem dia que a gente chega abatido, tem sim. Tem dia que a gente chega cabisbaixo. Mas a alegria do Senhor toma conta do nosso corpo, do nosso coração. E a gente pula de alegria na presença do Senhor. Servir ao Senhor com alegria. E um dia eu falei para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Um dia eu falei para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu não era nada. Eu não tinha nada. E Deus me fez. Deus fez tudo na minha vida. Eu não posso negar o chamado que Deus me fez um dia. Eu não posso negar o chamado que o Senhor fez na minha vida.